aqui no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Atlético e São Paulo vão definir quem parte para a nova fase da Libertadores, quem vai para as quartas de final. Como se sabe, a vantagem é do time do Atlético, que na semana passada foi ao Morumbi e venceu o São Paulo por 2-1. O Atlético joga por um empate, joga até por uma derrota por 1-0 e, evidentemente, por uma vitória. O São Paulo precisa fazer 2-1 para levar para os pênaltis, fazer 2 gols de diferença para se classificar, ou vencer por 3-2, 4-3, para o critério de gol fora entrar na hora da classificação. Esse é o jogo que a gente vai acompanhar. 6 brasileiros passaram para a próxima fase. Hoje, naturalmente, um ficará fora. E nós vamos acompanhar também o Fluminense, que pega o Emelec, precisa vencer o jogo para se classificar. É um clima que vale a pena você acompanhar. É a torcida do Atlético lotando o Independência e cantando sem parar. Vamos então conferir as duas escalações. Veja aí como a equipe do Atlético vem para essa partida decisiva. O Atlético de Cuca tem Vitor no gol, número 1. Na defesa do Atlético, Marcos Rocha, 2. O zagueiro é o Gilberto Silva, número 15. Do lado dele, Hever, número 4. E pela esquerda, com a camisa 20, Richarlison. No meio campo, Pierre, número 5. Leandro Donizete tem a número 8. À frente deles, armadores, atacantes do Atlético. 9, Diego Tardelli. 10, Ronaldinho. Número 11, Bernard. E lá à frente, com a camisa de número 7, o Jô. Esse é o time do técnico Cuca. Agora é hora de conferir o São Paulo. O Atlético já fez a sua união aqui, o seu papo final dentro do campo. O São Paulo está fazendo agora com o Rogério no gol, número 1. A defesa tem 13, Paulo Miranda. Os 2 zagueiros, 2, Rafael Tolói. Número 14, Edson Silva. E pela esquerda, com a camisa 16, o Carleto. No meio, número 5, Wellington. Número 15, Denilson. E aí nós temos o Douglas com a camisa 23. Aparece com a camisa 8 o Ganso e o Jadson é o número 10. E o Luiz Fabiano de volta ao time na Libertadores com a número 9. É a equipe do São Paulo. A arbitragem vem do Uruguai para apitar essa decisão. Escalado Roberto Silveira. Os bandeiras, Carlos Pastorino, Gabriel Popovits. Os 3 uruguaios para dirigir a partida. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a grande decisão para São Paulo, para Atlético. Quem vai seguir na Libertadores? E o Atlético já chega na primeira jogada. Ronaldinho bate para fora. A torcida do Atlético é um som só. Vai outra vez o time do São Paulo tentar sair para o jogo. O Jadson vem ficar com ela. O corte foi feito pelo Richarlison. Recebe da esquerda Bernard. Ameaçou partir, recuou, tocou de novo para o Richarlison. Ele trabalha no meio com Pierre. 2-1 para o Atlético no Morumbi. Esse é o placar da disputa. Com o Atlético com a vantagem dos 2 gols fora de casa. Vai com o Ronaldinho. Deu o corpo. Chegou o Denilson. Estava em cima do lance o árbitro Roberto Silveira e marcou a falta. Denilson não reclama. Denilson está reclamando exatamente com os seus companheiros de meio do campo que deixaram o Ronaldinho chegar. Primeira participação do Leonardo Gaciba. Boa noite, Gaciba. Foi falta. Para a primeira pergunta. Foi falta. Para a segunda pergunta, é bom esse Roberto Silveira? É rigoroso, é um árbitro rigoroso, um árbitro com a segunda maior média de advertências da Libertadores da América, acima de 6 cartões amarelos. É um árbitro que não deixa o jogo fluir de forma como naturalmente os sul-americanos deixam. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético com Ronaldinho. É um lance perigoso o primeiro, passou pela barreira, na trave! O rebate é do Atlético, cabeçada do Marcos Rocha, não foi pro gol.
leva o primeiro susto, o torcedor do São Paulo dá a primeira suspirada de quase gol, o torcedor do Galo. Caio Ribeiro, Bob Faria estão aqui com a gente também para avaliação do jogo. Pelo que eles vêm fazendo até agora na Libertadores, é de se supor que tipo de jogo, Bob? Jogo de pressão, muita pressão. Boa noite, Kleber. Boa noite para você que nos acompanha. Muita pressão vindo das arquibancadas a favor do Atlético. O Atlético ataca muito quando joga no Independência. E o São Paulo precisa tentar entender esse tipo de jogo. O Atlético já saiu para cima, já colocou bola na trave. Vai ser assim durante todo o primeiro tempo, pelo menos. E o Rogério já precisou trabalhar com a cabeça ali. Que o Atlético vai pressionar, acho que todo mundo concorda. Como é que o São Paulo encara essa pressão, Caio? Com tranquilidade, não podendo perder a cabeça como perdeu no Morumbi e sabendo que mesmo sob pressão tem que ter a proposta do contra-ataque. Aceitar a imposição do Atlético vai dificultar ainda mais as coisas para o São Paulo. Aí o arremesso lateral do Marcos Rocha jogou lá dentro, o Edson Silva faz o corte, não deixa a bola chegar para os atacantes do Atlético, que já recupera. Esse time está invicto aqui no... Vem a bola lá, lançada para a área, tentou o Jô, tirou o Paulo Miranda. Esse time do Atlético está invicto aqui no Independência desde que o estádio foi reinaugurado. Nesse período, 32 jogos, 25 vitórias, 7 empates. 2013, 9 jogos aqui, 9 vitórias. Na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias. É fortíssimo, é essa pressão, é esse caldeirão que o Atlético impõe aos adversários. O São Paulo sente de novo nesta quarta-feira. Aí o Jadson tenta tirar, chegou tomando dele o Pierre. O juiz está dizendo que foi normal o lance. Não, não está mais dizendo. Não, no lance foi normal. Na sequência ele marcou o impedimento. Quando o Pierre tomou a bola, foi tudo normal. Depois, na sequência, estava impedido o ataque do Atlético. Tardelli, Ronaldinho. Tinha mais um lá na direita em posição de impedimento. Aí o São Paulo tenta a primeira escapada real ofensiva com o Paulo Miranda. Boa tabela com o Ganso. Chegou na área, Paulo Miranda. Cortou bem, derrapou, escorregou. Pierre chega e tira. Boa jogada, Ganso, Paulo Miranda. O escorregão do Paulo Miranda, que você vai ver agora. E é isso que aumentou o tempo ele fala para os companheiros, né? Escorreguei. Eu ia fazer o toque, mas acabei escorregando. A cobrança de escanteio vai ser feita pelo Carleto, lado direito do ataque do São Paulo. É sempre perigosa a bola parada também. Bateu o Carleto. Foi alta. Lá em cima conseguiu tirar, jogar para fora a defesa do Atlético. Gilberto Silva no lance. Agora é o Jadson que vai para a cobrança. O cenário continua o mesmo dentro da área do Atlético. Ganso, Paulo Miranda, Luiz Fabiano, Rafael Tolói e Edson Silva. São 7 jogadores do Atlético para marcá-los. Lá vem a bola fechada. Vitor saiu do gol. Disputou a bola com o Edson. No rebote, Tardelli chega primeiro do que o Carleto. Tardelli acelera o passo. Tardelli tem velocidade, leva o Atlético para o contra-ataque. Ficou todo mundo muito longe, ele deu uma segurada, então resolveu fazer a bola andar. Virou o lance. O Jadson já voltava para fazer o corte. Disputa no meio-campo. O Bernardo brigou com o Carleto, brigou com o Denilson. Os São Paulinos conseguiram ficar com a bola. 0-0, 6 minutos. Começa o São Paulo com Jadson e Denilson. Errou Rafael Tolói. Recupera o Atlético. De Bernard para Jô. De Jô para Bernard. Ele faz o cruzamento. Edson Silva saiu, fez o corte, conseguiu evitar que a bola chegasse na área do Rogério. Voltou outra vez para o Bernard. Passou o Marcos Rocha. Bernard toca. Foi curto o toque. Não conseguiu livrar o Marcos Rocha da marcação do Edson Silva, que já estava em cima do Bernard. Ganha então esse escanteio, tiro de meta. Ganha então tiro de meta ao time do São Paulo, soube segurar bem a onda o Edson Silva. E esse é o primeiro susto para o torcedor do São Paulo. Primeiro quase gol da torcida do Atlético. A bola na trave do Ronaldinho.
Põe a bola no chão o São Paulo e sai de novo pela direita com o Paulo Miranda. O passe dele não foi bom. Não deu tempo do Jadson chegar. O Jadson, inclusive, reclama. Essa pressão que vocês disseram no começo, o São Paulo só consegue diminuí-la se ficar com a bola, né? Exatamente. Se não consegue recuperar essa bola, dificilmente vai sair para o jogo. É que o Atlético também aperta muito lá na frente. Como tem um quarteto ofensivo muito forte, acaba prendendo sempre essa bola perto do seu ataque, né? E para aí é fundamental 2 jogadores, Ganso e Jadson. 2 meias articuladores que têm essa qualidade na retenção de bola e fazer o meio de campo jogar. Vai começar a jogar o time do São Paulo com Edson Silva. Wellington. Aí vai de novo o time do São Paulo. Tentou escapar lá pela esquerda. Não conseguiu. A jogada ao Douglas. Aí depois o juiz marcou a falta. Do lado direito da defesa do São Paulo, Paulo Miranda. O Bernard aperta. Foi tranquilo o Rogério. Wellington. O time do Atlético briga muito, chegou o Pierre e conseguiu ganhar. O Pierre é daquele time dos jogadores que vibram com os arremessos laterais, né? Todo arremesso lateral do Pierre é quase um gol. E o Ronaldinho tá cena para preocupar o torcedor do Atlético. Foi um corte, já não chega a ser tão preocupante, não sei que seja um grande corte. Ele vai ser atendido. Aproveitar aqui, o Guto Ravella acompanha o Atlético, como já percebemos, Leonardo Silva fora. Esse é o lance que houve o corte, ó. Foi o Wellington que acertou com a sola da chuteira a coxa do Ronaldinho. O Leonardo é o desfalque e pelo jeito o papo do Atlético foi... Tá 0-0 mesmo a disputa, né, Guto? É isso mesmo, Kleber. Boa noite para você, boa noite a todos. Os jogadores já diziam que a vantagem para eles não era importante, que o Atlético ia manter a característica do futebol ofensivo. E uma prova de que o Galo está cauteloso e precavido é que ontem os jogadores treinaram pênaltis por 20 minutos, Kleber. Recuperado o Ronaldinho, arremesso lateral cobrado pelo Richarlison, protege e manda para frente o Rafael Tolói. Foi bem, agora o Jadson chegou antes do Bernard. Bernard não percebeu e ninguém avisou para ele. Então o time do São Paulo vem. Paulo Henrique Ganso. Lá na esquerda o Douglas. Agora é a vez do Marcos Rocha fazer o desvio. Vai o Carleto para a movimentação. Quase 11 minutos do primeiro tempo, 0-0 no placar. O resultado classifica o Atlético, o Vitor pega. Do lado do São Paulo, Osvaldo era a grande dúvida, não conseguiu, veio para o estádio, fez teste, não deu para jogar. Você percebeu se isso derrubou um pouco o ânimo São Paulino ou estava todo mundo já meio esperando a ausência dele, Mauro Naves? Boa noite, Kleber. Eu acho que estava esperando, fizeram um mistério, um suspense, mas já se aguardava por isso. Eu acho que o Douglas já estava de sobreaviso há muito tempo. O que disse o Ney Franco na última conversa com os jogadores foi o seguinte: não podemos cair na armadilha de que já estamos desclassificados. Nosso time é qualificado e experiente para mudar essa situação. Esse é o espírito com o qual o São Paulo entrou em campo, Kleber. E no fundo, os dois lados estão com os discursos corretos, né? O Atlético treinando até pênalti e o São Paulo não pode entrar em campo achando que tá... O Atlético não pode jogar se imaginando classificado e nem o São Paulo não acreditando na possibilidade. Ronaldinho joga a bola lá pra dentro da área, bola perigosa, sobe Denilson, ela tá viva ainda, vai lá em cima Rogério, não dá pra segurar, deu um soco, corre atrás de Richarlison, só vai proteger pra ganhar o arremesso lateral. Ele tinha a chegada do Paulo Miranda, ia ficar difícil pra dominar, então ele preferiu o arremesso.
São mais de 20 mil pessoas aqui no Independência. Arena nova, bem construída. Gostoso para ver o jogo. Olha o Tardelli tentando uma bicicleta. Era difícil a bicicleta. Gostoso para ver o jogo. Tem uma arquitetura legal. E o torcedor do Atlético, não é à toa que o Atlético quer jogar aqui 32 jogos de invencibilidade. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Leandro Donizete desviou a bola para fora. O arremesso lateral é para o time do São Paulo. Com pressa o Jadson. Nem esperou o Paulo Miranda. Rafael Tolói tenta um lançamento. Bola esticada. Gilberto Silva vai lá em cima. Completa o Pierre. Mais um tapa para frente. Dado pelo Leandro Donizete. Aí o Edson Silva com o João em cima dele. Ajuda o Tolói. Vem também o Bernard. Vocês estavam... Olha o Oswaldo ali, ó. Com a mão no queixo ali. O Oswaldo, você lembra, domingo, no jogo contra o Corinthians, ele teve uma queda e machucou esse ossinho aqui no quadril. Sentiu muitas dores, fez exames, tentou se recuperar, chegou até a fazer teste aqui mesmo no Independência. E as dores continuaram sem condição de jogo, o Oswaldo. O Leonardo quebrou o dedo no jogo do Mineiro, né? Prendeu o dedo no chão e quebrou o dedo. Como foi no final de semana, não deu para recuperar e botar aquela proteção para que ele pudesse jogar. Falta, marca o árbitro. Saiu ali na marcação o Marcos Rocha e o juiz Roberto Silveira do Uruguai marcou falta para o time do São Paulo. É uma falta perigosa, porque o Jadson bate bem na bola, o Carleto também se candidata para cruzamento. O Jadson dá um efeito e um jeito bom na bola. O Vitor sabe disso, está preocupado, não quer caminho livre não. Bota dois jogadores na barreira. Partiu o Jadson. Bola veio a meia altura. Hever lá em cima, antes do Edson Silva. Tira bem o Hever. Completa o Bernard. E o juiz marcou uma falta do Ronaldinho em cima do Wellington. A torcida está reclamando, mas a própria reação do Ronaldinho de ir lá conversar com o Wellington é meio reconhecer que fez a falta, Léo. Foi uma falta muito semelhante do que aconteceu com ele na jogada anterior. Falta bem marcada. Time do São Paulo com o Denilson. Ronaldinho ainda parece incomodado com aquele corte. Rasgou Gilberto. São Paulo chega, riscou de longe, o Wellington pegou mal na bola. Marcos Rocha precisou tirar, o time do São Paulo ainda tenta pressionar. Aí vem o Ronaldinho, vem de novo o Ronaldinho. Saiu do Denilson, bota a bola entre as pernas do Carleto, toca na direita para o Tardelli, ele faz o cruzamento, Bernard chegou em boa posição, dominou, rolou, quem vem de trás é o Leandro Donizete. O Atlético faz a bola voltar lá para o lado direito, o Ronaldinho tentou o chapéu e o juiz entendeu que depois do chapéu o Douglas deixou o corpo de maneira irregular, deu um tranco no Ronaldinho. Falta, né, Gaciba? Falta bem marcada. Na verdade, o Douglas em momento algum visou a bola, ele vai diretamente no corpo do Ronaldo. Falta bem marcada. E outra falta perigosa. Um jogador com a qualidade de chute do Ronaldinho tem nesta segunda falta, sétima falta cometida pelo São Paulo, no jogo, 7 faltas no jogo, 5 do São Paulo e 2 do Atlético. Um jogador que bate bem na bola até pode arriscar um chute direto pro gol. O normal é cruzar. O Rogério deve estar esperto ali. Partiu o Ronaldo. Bateu no chão, bateu por baixo, ainda conseguiu ficar com o rebote o Hever, mas sem equilíbrio, jogou a bola para fora. É apenas o tiro de meta. A grande família, amanhã, depois de Salve Jorge. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade.
0-0 no placar do Independência. 2-1 para o Atlético no Morumbi. O Atlético vai ficando com a vaga. Com muita bola ainda para rolar. Leandro Donizete. São Paulo. Volta todo o time, se fecha grande do Tardelli pro Bernard, já bate pro gol! Se junta a Ronaldinho e a Tardelli como artilheiro do time na competição. O Jô é o artilheiro do Galo no ano e como pegou bem na bola o Jô para abrir o placar. Chute seco, Caio. Assim, firme, né? Seguro do que estava fazendo. Golaço. Tirou do Rogério, colocou a bola muito próxima do ângulo de um jogador fundamental para o esquema com que o Atlético Mineiro joga. Você pode reparar que muitas vezes essa ligação direta do Hever sempre busca a casquinha do Jô. E aí tem a aproximação do Tardelli, a aproximação do Bernard e do Ronaldinho Gaúcho. É um artifício que aqui no Independência o Atlético Mineiro usa e faz muito bem. A pressão do Galo. Tinha aquela bola na trave, o time estava com ela, mais posse de bola. Agora o Jô, ele fica, é sempre assim, né? Fica discretinho, de repente quando aparece. Mas nesse lance um detalhe, ele inverteu de função com o Bernard. Normalmente é ele que fica no meio e faz o pivô e a bola que vem é ele que desvia. E ele inverteu essa posição com o Bernard, meio que no acaso a bola sobrou, o Bernard estava naquela posição e ele apareceu para matar muito bem, para fazer um golaço. Foi uma saída de bola rápida, né? Foi na dinâmica, até na dinâmica do próprio ataque, né? Que o Tardelli trouxe e o Bernard estava perdendo a bola, sendo desarmado. Aí valeu a presença do Jô e a galera do Atlético. Bom, se o, como diz o mascote, se o Galo já estava doido, imagina agora. Aumenta a vibração do torcedor do Atlético. Claro, aumenta a preocupação do torcedor do São Paulo. Nesse instante, a disputa está 3-1 para o Atlético. Falta cobrada. O desvio feito e ela foi para fora. E assim, na lógica são paulina, não mudou muito, né? O São Paulo precisa continuar fazendo 2 gols para levar para os pênaltis. Precisa continuar. Agora, é lógico, se ganhasse por 2-0, se classificaria. Precisa fazer ainda os 2 gols e tentar levar para os pênaltis. A questão, né, cara, é o adversário e o emocional, porque tá na cara que o São Paulo toma a bola, mas não fica com ela na sequência. Toma e devolve para o adversário. E aí faz com que o Atlético, que tem muita qualidade do meio para frente, chegue com facilidade ali próximo da área. Você tem toda a razão. Na prática não muda nada. O que muda é a confiança dos jogadores do Atlético, que começam muito bem a partida. Agora o São Paulo conseguiu ficar um pouco mais com ela. Olha a marcação do Richarlison em cima do Jadson. O juiz está marcando uma falta do Richarlison em cima do Jadson. Ao recuperar rápido a bola, o Atlético vai aumentando o seu volume de jogo. E lógico, né? O torcedor do São Paulo, alguns devem estar bravos. Porque que matemática é essa que vocês estão fazendo? 2-0 classificaria. 2-1 leva para os pênaltis. Precisa de 2 gols da mesma maneira. Cobrança do Carleto. Bandeira já parou e marcou posição irregular do ataque do São Paulo. Jogo parado. Dá uma olhada no gol do Atlético. Desde o nascedouro da jogada. Ela começa com o goleiro Vitor.
Por isso que eu tava falando, Bob, da movimentação, ó. O Vitor joga lá na área, o Bernardo, ele tá aqui na meia, ó. Quando ela cai pro Tardelli, ele encosta e ele nem vai pro lado, né? O Atlético fica sem lado esquerdo. E aí ele tá chegando para bater. Então o Ronaldinho começa a deslocar um pouquinho, porque o Jô volta, porque o Bernardo está na posição que normalmente ele fica, de frente para o meio de campo, ou seja, de costas para o gol, para esperar a bola e fazer o pivô. Quando o Bernardo está ali, ele sai um pouquinho e aí recebe o toque, ou a bola resvala e volta para ele arrematar, né? Metade do primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Atlético. Na soma, 3-1. Valendo a vaga nas quartas de final da Libertadores. E há muito tempo o Ney Franco tentava passar um recado para o Paulo Miranda, mas com esse barulho aqui, ele não conseguia ser ouvido. Por sinais, agora ele conseguiu. Pediu para o Denilson colar no Ronaldinho Gaúcho, inverter com o Wellington. O Wellington foi para a esquerda e o Denilson é que vai pegar o Ronaldinho agora. Bola lançada para o campo de ataque, Luiz Fabiano em cima dele, Gilberto Silva. O juiz marcou falta do Gilberto, entendeu? O árbitro que o Gilberto chegou usando as mãos e deslocando o Luiz Fabiano. O Cuca, que você viu agora, chega a essa partida com 100 jogos no comando do Atlético. Esse é o 100º de um time bem montado, bem armado, insinuante e com bons jogadores, né? Trabalhou muito bem o Cuca, de novo na montagem de um time. Ele e a diretoria na montagem do elenco do Atlético Mineiro. E uma curiosidade, Kleber, hoje ele veio com uma camisa de Nossa Senhora Aparecida por baixo do agasalho do Galo. Na hora que saiu o gol, ele tirou uma medalhinha do bolso e beijou. Ouviu o Heber ali, ó. Ouviu o Heber? Parece que era com o Ronaldinho. Calma, vamos tocar, ficar com a bola, jogar. A última vez que o São Paulo ganhou do Atlético aqui em Belo Horizonte foi em 2004. Depois disso, 3 vitórias do Atlético e 3 empates. Hoje, o São Paulo precisa quebrar esta pequena sequência para conseguir a classificação. Tá 1-0 para o Atlético. O Rogério fica com a bola. Globo, a gente se liga em você. Vivo 4G com o Plus da Vivo. Correu, conseguiu evitar a saída o Tardelli. Estava bem ali para recuperar pelo São Paulo o Edson Silva. Esse é o Denilson. Vem buscar o Jadson. Boa jogada do Jadson. Saiu do Pierre. Abertura para o Douglas. Olhou para a área. Fez a bola cruzar por baixo. O Ganso brigou, recuperou. Luiz Fabiano está com ela. Aí o Denilson. Douglas outra vez, chega o São Paulo no campo de ataque e vai com bastante gente, ficam só os 2 zagueiros, o Tolói e o Edson Silva mais atrás. Cruzamento do Carleto, olha o Ganso, Vitor! Excelente a saída do Vitor, o Ganso teve tudo para empatar o jogo. Esse foi o primeiro susto de fato para o torcedor, para o time do Atlético. Aumenta a esperança então do time do São Paulo. Será que agora o time começa a tocar a bola? Não tem outra opção, né? Sair para o jogo. Tentar fazer gol é obrigação. Não há outra opção. Não tem amanhã para tentar pensar num outro caminho. O Atlético recupera. Lançamento errado do Marcos Rocha, que estava aqui pelo meio. Ficou com o Rogério. Há algumas coisas que só em silêncio você acompanha. Especialmente depois que fez o gol, o Atlético compactou ainda mais sua marcação, né? Você vai ver aí o Ronaldinho Gaúcho cercando muito, voltando, ficando atrás da linha da bola, apertando muito essa marcação. O natural é que o São Paulo tente entrar um pouco mais e o Atlético fecha ainda mais sua marcação. Aí chegou o Bernardo, recuperou o São Paulo, Luiz Fabiano, foi lá buscar o lance lá na meia, bom a jogada do Douglas. O toque era pro Ganso. Tá levando uma bronca, inclusive, do Ganso, o Douglas. E acho que o Luiz Fabiano entendeu que houve falta no lance. Você achou falta o lance, Garcia? Não, lance normal. Na verdade, ele adiantou a bola demais quando viu que a bola estava fora do seu contato, deixou o corpo cair. Agora, o toque no Ganso era o toque, né? Claro.
O Douglas é um lateral que o Ney acha que rende muito nessa linha de 3 encostando. Eu tenho dúvidas, não gosto do Douglas nessa função. É voluntarioso, se apresenta bem, mas quando chega próximo da área tem dificuldade em fazer o passe, em deixar o companheiro na cara do gol. Para jogar agora tendo que sair mais para o jogo e correr mais riscos, porque 1-0 São Paulo está eliminado, eu prefiro colocar um atacante de ofício. 27 minutos. 1-0 para a equipe do Atlético, claro, agora volta todo mundo, o Atlético se concentra, fica, como o pessoal do futebol diz, né? Diminui o campo, encurta o campo, a distância entre o jogador mais à defesa e o mais à frente do Atlético é uma distância de 20, 30 metros, como manda o futebol atual, e aí o São Paulo tem que se virar para achar caminho. Tá ficando mais com a bola naturalmente o São Paulo. Vem buscar o Jadson, toca no Tolói. Pro Tolói, o Atlético dá campo. Aí ele tenta o lançamento. Paulo Miranda faz a falta. Com um time bem concentrado na defesa como está, quando você vê aí o Vitor fazer a defesa no Ganso, na jogada do Ganso, o cruzamento do Carleto, mas com um time muito concentrado como está o Atlético, lançar assim essas bolas é botar para brigar, né? Até porque você tem o Gilberto Silva e o Hever e o próprio Richarlison, que é um pouquinho mais baixo, mas são muito fortes no jogo aéreo. Não é esse o jogo de São Paulo. É pôr a bola no chão, movimentar até encontrar o espaço. Tardelli. O juiz já parou o jogo e marcou a irregularidade do ataque do Atlético. O Caio falou em atacantes, o Ney Franco trouxe 3 opções do banco. O Ademilson, o Alisson e o Silvinho, contratado recentemente na Penapolense. Primeira vez que ele é relacionado para um jogo. Mais uma falta agora do Gilberto. O jogo começa a ficar um pouco mais travado. Seria pelo placar, Gaciba, pelo gol do Atlético, a tendência é dar uma travada mesmo no jogo? Ah, normal, né? A preocupação do árbitro, acima de tudo, é manter o jogo nesse nível. Tá um jogo disputado, tá um jogo intenso, tá um jogo veloz, mas acima de tudo tá um jogo leal. O São Paulo vai para a cobrança de falta com o Carleto. O relógio vai caminhando para 30 minutos do primeiro tempo. Bateu o Carleto lá dentro da área, foi forte demais. Vai lá em cima e fica com a bola o Vitor. Final de semana de muito futebol. Alguns campeonatos estaduais estão decididos, né? O Internacional foi campeão no Sul, o Botafogo campeão no Rio, mas tem decisão estadual. Aqui em Minas, Cruzeiro e Atlético vão para a final. Em São Paulo, Santos e Corinthians. Corinthians e Santos começam a decisão. Primeiro jogo no Pacaembu. E aqui o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para o Denilson. Ele acaba coibindo a primeira jogada um pouco mais forte. Vê que a bola já tinha saído, o Denilson, né, perde o tempo da bola e acaba atingindo o jogador. Sem brutalidade, não foi uma jogada desleal. Foi pelo fato da bola já ter saído há bastante tempo e ele não ter freado o movimento. Vai para a cobrança de falta então o Atlético com o Ronaldinho. O Jô e o Tardelli ficam ali no meio da área. Ela foi na direção do Jô. Pegando o reflexo, Rogério. Um desvio assim, meio sem querer, meio de centroavante esperto na área. E o Rogério teve reflexo. Por pouco o Atlético não faz o segundo gol. Bola lançada. Luiz Fabiano bateu pro gol. Bateu para fora, linha de fundo, tiro de meta. Os dois disputam a bola, né? Os dois botam o pega. A intenção do jogo, claro, é desviar pro gol. De novo o Jô de costas pro gol, né? Nesse lançamento de profundidade do Ronaldinho. Você falava que o Atlético dá espaço para a saída da defesa do São Paulo. Melhor deixar o Tolói sair do que a bola chegar no pé do Ganso. A chance dele é bem maior. Parece que essa é a ideia. Claro. Essa é a ideia. Denilson. Vai ter que jogar para frente o Rogério.
Disputa o Jô. Foi falta do Jô em cima do Denilson. E fim de semana tem também Fórmula 1, o Grande Prêmio da Espanha. Fórmula 1 de volta, sábado, 9 da manhã, o treino, domingo, 9 da manhã, a largada para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil. Ô Caio, nessa observação do Bob, os meias do São Paulo estão sumidos, estão muito marcados, ou o Atlético não dá chance do São Paulo fazer a bola chegar neles? O Jadson ainda está procurando um pouquinho mais o jogo, tem aparecido um pouquinho mais. Mas tanto ele como o Ganso tem a marcação dos dois volantes do Atlético Mineiro. O Atlético faz a proposta de jogo certinha. Deixa que o Paulo Miranda, que é o jogador de menos qualidade na saída, tenha mais espaço para sair jogando. E o Bernard é fundamental nessa recomposição. E já começou a marcar o Paulo Miranda. E acompanha até o final. Por isso que o Atlético consegue jogar com 3 atacantes, dentro e fora de casa. Porque ele e o Tardelli voltam até o final sem a bola. Dá uma olhada nessa imagem, ó. Lá em cima no vídeo o Tardelli, aqui embaixo o Bernard. Onde está o Bernard aqui, ó? E o Jô fica no meio campo. É isso. Disputa e ganha o Richarlison. Independentemente de você ter um volante marcador ou mais ou menos marcador, se o time se agrupar, marcar... É a tal da bagunça organizada do Atlético, quer dizer, sem a bola tem toda uma composição de marcação. O arremesso lateral do Paulo Miranda, olha a arrancada do Hever, é o zagueiro, o Hever saiu em disparada, tocou a bola na esquerda para o Jô, Hever virou centroavante, Ronaldinho domina, tá marcado. Paulo Miranda atrasou. Competentemente o Paulo Miranda atrasou o ataque do Atlético, aí o Ronaldinho percebeu e resolveu começar tudo outra vez. Eu ia dizer, Kleber, aí do Bernard se não marcar o Paulo Miranda, porque o Cuca fica buzinando no ouvido dele o tempo todo. É a preocupação do técnico é com o Ganso, pediu pro Pierre colar nele. Tardelli jogou no meio, Jô foi, fez o pivô, Tardelli, aí a jogada não saiu, o time do Atlético vai recuperar com o Leandro Donizete. Fizeram bem a combinação da jogada, cruzamento do Leandro, tentou e não conseguiu cabecear em cheio como pretendia Diego Tardelli. Posição legal na hora do cruzamento. E ainda levou perigo, se testa firme como ele queria, como ele tentou, passou perto. Tardelli revelado pela equipe do São Paulo, né? Tardelli foi revelado quando o Luiz Fabiano, a primeira passagem, era o titular. Foi a 7ª finalização do Atlético, foram 2 do São Paulo. Vem aí o Luiz Fabiano, foi falta em cima dele. E o Roberto Silveira, o uruguaio, deu cartão amarelo para o Leandro Donizete. Utilizando o mesmo critério, né? O jogador que, olha, não tem como ele alcançar a bola, né? O corpo do jogador do São Paulo está entre o caminho da bola do jogador do Atlético Mineiro. Cartão bem aplicado. Tem sido o Carleto o jogador a cruzar essas bolas e ele tem batido forte demais na bola e o Vitor pega. Ganso, ele, Jadson, passa Carleto, marcação do Pierre em cima do Ganso. Ganso protegeu, encarou, tentou a jogada, aquela para desmoralizar o marcador. O Pierre conseguiu fazer o corte. Agora tá tudo bem, Pierre. Deixa a bola, tá tudo lindo no jogo. No ambiente do jogo. Aí Jadson tocou a bola no meio. E o Douglas, ele viu a passagem do Luiz Fabiano e acabou não conseguindo o passe. O Fluminense abre o placar enquanto só vê esse ataque aqui do Jô. Lá vai com perigo outra vez o Atlético para cruzada. O Bernard chegou como uma flecha, bateu na frente, bateu. Salvador! A velocidade que o Bernard imprimiu para chegar
e pegar um cruzamento que não foi para ele, não era para ele. A bola estava quase perdida e o Tolói salva o São Paulo. O Leandro Donizete levou o cartão amarelo e o Fluminense abriu o placar lá em São Januário, no Rio. Fred marcou 1-0. Fred voltando também, né, ao time do Fluminense, estava fora por lesão. Como sempre, em jogo decisivo, ele é fera. 1-0 para o Fluminense. Esse resultado classifica o Fluminense. O jogo foi 2-1 para o Emelec lá no Equador. Se o Fluminense vencer por 1-0, se classifica pelo gol marcado fora de casa. Mais um amarelo. Segurou, amarelou. Jadson. Ele não popa cartão. Ele não popa cartão. Mas eu gosto disso. Pelo menos ele usa o mesmo critério para os dois lados. Ele está colocando os dois times, né, cada um num prato da balança, mas os dois com o mesmo peso. Ele está colocando os cartões da forma correta, o terceiro do jogo. Com 38 minutos. Cartão amarelo para o Jadson. Falta cobrada pelo Hever. Dominou o Ronaldinho. O arremesso é ainda para o Atlético. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, sua mãe merece um abraço de urso. Cobrança de falta para o time do Atlético. A cabeçada foi do Hever e ela foi embora pela linha de fundo. Que velocidade, hein, Caio? Não só do Bernardo, o ataque inteiro é de tirar o chapéu para a movimentação dos 4 homens de frente. Ah, você falar o Jô é o jogador mais alto, é o jogador que normalmente essa bola é quebrada em cima dele, para ele brigar no alto pelos zagueiros. Ele cai pela esquerda, ele cai pela direita. O Tardelli é um jogador muito técnico. É difícil de marcar esse Atlético. E na defesa o Marcos Rocha consegue tomar essa bola do Jadson. Disputa o Carleto. Douglas. Vai pegar o rebote em São Paulo com o Edson. Começa a armação Wellington, Douglas e de novo o Carleto. O Jadson e o Ganso estão com muita dificuldade para receber a bola. Aliás, nesse instante eles resolveram. Os dois foram mais para perto do Luiz Fabiano, talvez para abrir um espaço para quem vem de trás. Aí o Ganso. O que eles vão procurando é se alternarem ali na posição. Eles vão se mexendo bem. Agora estão pertinho. O Ganso viu a passagem do Carleto, a bola não chegou nele, o corte foi feito pelo Marcos Rocha. O torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, acompanhando, curtindo a Libertadores da América. O Patrick, que é de Salinas, no estado de Minas. Quem passar hoje pode ser considerado favorito ao título da Libertadores. Ele já está projetando lá na frente. Quem passar vai para as quartas de final. Eu vou repetir o que eu venho dizendo desde o primeiro jogo na Libertadores. E aí a sequência de jogos só tem confirmado a minha ideia inicial. Corinthians e Atlético Mineiro estão um degrau na frente dos outros times. Eu acompanho o relator. A falta cobrada. Só para se o São Paulo passar, vocês botam por ele, se ele consegue eliminar o Atlético, ele vira favoritão também. Ah, tem camisa, tem peso, ganha uma moral, como ganhou naquele mesmo jogo contra o Atlético Mineiro antes desse mata-mata. É claro que o São Paulo se torna muito forte caso consiga a vitória e a classificação aqui. Nesse instante, 2-1 para o Atlético lá, 1-0 aqui. Ou seja, 3-1 no placar agregado. O São Paulo precisa de 2 gols para levar a decisão por pênaltis, para os pênaltis, ou de 3 gols para se classificar. Convenhamos, como disse o Ganso depois do primeiro jogo, a encrenca é grande. Tem que tentar. E você acompanha um belo jogo de futebol. Um brasileiro vai passar desses dois aqui para as quartas de final. O Fluminense também está passando.
Quem se classificar de Atlético e São Paulo, nesse instante o Atlético vai enfrentar quem se classificar de Palmeiras e Tijuana. O primeiro jogo no México 0-0, o segundo jogo vai ser dia 14, terça-feira que vem, em São Paulo. Então pode ter mais um confronto brasileiro aí no caminho dos dois. O Palmeiras é favorito para passar contra o Tijuana. Olha que boa chegada do Luiz Fabiano. Ganhou, brigou, ficou na cara do gol. É um lance, é daqueles lances que... sensação de vivo e replay, Gaciba. Mas não vejo nada na jogada, não. Pelo menos não consegui identificar com os dois ângulos que eu observei algum calço, algum empurrão, alguma coisa. Não vi nada. Vi um contato pequeno, nada o suficiente para derrubar o jogador. Será que ele preferiu cavar a falta do que chutar no gol ou já não tinha mais gente chutar no gol, cara? Eu fiquei com a sensação que a bola ficou entre as pernas do Luiz Fabiano e ele não consegue. Da jogada. E aí depois, na hora que ele tenta se coordenar para o chute, a marcação já chegou. Falta pro Atlético. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card 2.0, feito para todo mundo. Vai para a cobrança de falta o Atlético com o Ronaldinho. Corre lá pro meio, o Hever, ele bateu direto pro gol, o Rogério pega. Acho que eu entendi a sinalização de 1 minuto, Kleber. Não sei se está cedo para ele ter feito isso, né? 40 mais ou menos. 43 e 20. Ah, 1 minuto mesmo. 16ª Libertadores do São Paulo, 3 títulos, 3 vices. Ficou 2 anos fora. 5ª Libertadores do Atlético, 72, 78, 81 e 2000. Chega agora a sua 5ª, quer dizer, ficou 13 anos fora. E a melhor participação foi fase semifinal em 1978. É o time de melhor campanha entre todos os times que estão disputando a Libertadores de 2013, o Clube Atlético Mineiro. Vai vencendo o jogo por 1-0. Jadson. Recebe e se manda Edson Silva. Carleto. Quando o Carleto deu o corte, o Tardelli jogou a perna e o árbitro entendeu até que é para amarelo, olha. Mas aí é atacante marcando, né, Cleber? Não tem o cacuete, né? Acabou pegando realmente do joelho, pontapé, bem aplicado o cartão. Continua muito bem no jogo a equipe de arbitragem. Oportunidade na bola parada para o São Paulo nos segundos finais do primeiro tempo, do tempo regulamentar da etapa. Mais um amarelo. São 4 agora no jogo, 2 para cada lado. Partiu o Jadson, ficou impedido o ataque do São Paulo. Mesmo assim, o Vitor foi lá em cima e ficou com a bola. Vai para a reposição o goleiro do Atlético. O Hever que passou mal, o Richarlison que estava desligado. A bronca do Hever, o Richarlison ficou quieto. O Richarlison estava desligado. Aí chegou na sequência o Gilberto Silva. E houve a falta do Luiz Fabiano em cima dele. Vamos caminhando para o final desta primeira etapa. O Atlético vai confirmando a vantagem que obteve lá no Morumbi. Está ganhando por 1-0 o gol de Jô. O Fluminense está vencendo o Emelec por 1-0 no Rio. E também vai garantindo com esse resultado a classificação no instante em que o uruguaio Roberto Silveira, árbitro da partida, apita o final da primeira etapa aqui no Estádio Independência, em Belo Horizonte, no bairro do Horto, aqui na capital mineira, onde o Atlético tem sido imbatível. 32 jogos de invencibilidade por aqui. O show do intervalo começa com o Guto Rabelo, com o Mauro Naves, esperando os jogadores de São Paulo e Atlético. Qual será o diagnóstico dos dois times depois desse primeiro tempo? Vamos ouvir aqui na saída do Jadson.
Jadson, agora 45 minutos para decidir a vaga. Qual deve ser, a sua opinião, a postura do São Paulo? A gente está tentando entrar aqui na zaga deles. Está difícil, que está bem fechado. Acho que a gente continuar jogando dessa forma, tentar agora agredir mais a equipe deles, porque a gente precisa do resultado, não pode ficar atrás esperando. Vou ouvir aqui o Jô, autor do gol do Atlético. Bateu consciente naquela bola e ajudou a ampliar ainda mais a vantagem do Atlético. Verdade, né? Eu fui feliz no chute, né? A primeira eu chutei de direito, que não é meu forte. A segunda eu consegui acertar um belo chute. Acho que a gente começou bem, pressionando, que nem sempre joga. Depois a gente acomodou um pouquinho depois do gol. Aí tiveram alguma chance. Mas o jogo tá bom, é manter essa pegada que a gente tá, que a gente vai ganhar o jogo. Kleber. O que o João falou da direita, que não é meu forte? Foi de canhota, né? Gol. Ah, chutou a primeira de direita, que não era o forte, na segunda ele acertou com a esquerda. Muito bem, pelo papo do jogo, pela proposta do Jadson, o segundo tempo promete. A gente volta já com o show do intervalo. E nesse fim de semana tem Fórmula 1. Ele virou ídolo dos corintianos. Cabeçada pro gol! É um dos nomes sempre lembrados por Felipão na seleção brasileira. Mas já passou por alguns dramas. Não queria ser jogador. Não queria. Desistiu do futebol por causa do racismo. Por causa do racismo. Há quanto tempo você não via o seu pai? Acho que tinha mais de 11 ou 12 anos. Tudo sobre a vida de Paulinho, domingo, no Esporte Espetacular. Tração do Esporte Espetacular no domingo. O Corinthians joga semana que vem contra o Boca pela Libertadores, o Palmeiras contra o Tijuana, o Grêmio contra o Santa Fé. Hoje nós temos 3 brasileiros em ação. Essa noite tem campeonatos estaduais, o Cruzeiro brigando por vaga na final, o Fluminense se classificando na Libertadores da América, tem Copa do Brasil. Aqui tá 1-0 pro Galo. E nessas outras partidas, Linhares Júnior? Boa noite, Kleber. Começamos com o jogo em São Januário. Cruzamento do Jean e Fred fez de cabeça o gol do Fluminense. Repare que o Leandro Eusébio estava um pouco adiantado, mas o Fred veio de trás em posição legal, fazendo o gol do Fluminense, que com este resultado vai se classificando para as quartas de final da Libertadores. Tinha perdido o jogo de ida por 2-1 lá no Equador. O gol fora de casa está levando o Fluminense avante. Semifinal do Campeonato Mineiro, Egídio fez um golaço de falta e garantiu o Cruzeiro na final contra o Atlético Mineiro. No jogo da ida, o Cruzeiro já tinha vencido por 4-0 em Nova Lima. O jogo foi agora há pouco no Mineirão e já terminou. Copa do Brasil em Fortaleza, o Ceará enfrentando o Asa. Jogo de ida foi 3-0 para o Asa em Alagoas. Mas o Ceará partiu para cima e abriu o placar com o Rafael Vaz de cabeça logo no começo do jogo. Vibração dos torcedores e do time do Ceará. Pingo aumentou para 2-0. O Ceará tenta mais um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou mais 2 para se classificar à próxima fase para enfrentar o vencedor do confronto de Flamengo e Campinense. Aí o gol do Pingo, 2-0 para o Ceará no primeiro tempo. Em Joinville, também pela Copa do Brasil, o Santos está enfrentando o Joinville. Cícero recebeu a bola e arriscou de longe. Ivan fez uma grande defesa. E na sobra, o Santos ainda tentou com Emerson no rebote, mas o jogo já estava parado. 0-0, o placar em Joinville. Santos e Joinville no primeiro tempo. Kleber Machado. Beleza, Linhares, a gente vai continuar acompanhando os jogos que ainda estão em andamento. Então, domingo tem Cruzeiro e Atlético, começam a decidir o Mineiro. E tem Corinthians e Santos começando a decisão do Paulista. Está aqui, 1-0 para o Atlético. Daqui a pouco a gente volta. A Globo, a gente se liga em você. Vamos ouvir já o Caio e o Bob sobre o primeiro tempo de São Paulo 1, Atlético 0. Agora nós vamos para a redação do Jornal da Globo, que começa logo depois do futebol. A Poliana Brita traz para a gente os destaques da edição de hoje. Boa noite, Poliana. Boa noite, Kleber. No Jornal da Globo, 600 mil litros de leite vão ser descartados no Rio Grande do Sul por determinação do governo federal. 8 pessoas estão presas, suspeitas de adulterar o produto com água, ureia e formol. A inflação do mês de abril veio de novo acima do esperado pelo mercado. E o pedido que o Papa Francisco fez às freiras, que elas vivam uma castidade fecunda e que não pensem como solteironas. É claro, tem os gols da noite no placar da rodada. Até lá.
Até já então, o Jornal da Globo e depois tem o programa do jogo. O São Paulo já está de volta, o Atlético ainda não. Bob e Caio, nós tivemos esse ano, já é o quarto jogo. Entre os dois, sim. Quarto jogo. O São Paulo, o Atlético ganhou o primeiro aqui por 2-1. O São Paulo ganhou o segundo lá por 2-0, que foi o jogo que era definitivo para o São Paulo se classificar. E aí nós tivemos, enquanto a gente vai revendo esses momentos, teve aquele gol da água, né? E depois nós tivemos o jogo 2-1. Pelo que vocês viram até agora nesses confrontos, se vocês os acompanharam. O primeiro tempo está na média, o primeiro tempo está sendo uma sequência dessa história desta temporada, Caio? Para mim tá. Para mim o Atlético Mineiro confirma ser muito forte jogando aqui no Independência e faz uma grande Libertadores. A dificuldade que o São Paulo encontra no jogo já era esperada. O Atlético, tirando aquele jogo que era decisão só para o São Paulo, no final, o último jogo da primeira fase, os jogos foram muito pegados, a intensidade muito alta. Hoje, a estratégia do Atlético deu mais certo. O Atlético pressionou o São Paulo na saída do jogo, até na hora de fazer o seu gol. Esse é o jogo, né, que o São Paulo exatamente, aquele que o São Paulo precisava vencer e o Atlético tirou um pouquinho o pé naturalmente, né? Já estava classificado. Na semana passada, nós tivemos o começo dessa fase eliminatória. O São Paulo teve bons momentos no jogo, começou muito melhor o jogo, fez 1-0 com o Jadson, depois teve a virada com o Ronaldinho e o Atlético fez 2-1. O segundo gol do Atlético foi esse aí. Diego Tardelli. Foi o gol do Diego Tardelli. E hoje nós tivemos o gol do Jô, o gol que definiu o resultado do primeiro tempo. Eu já vi ali, Caio, enquanto a gente vê o gol de hoje à noite do Jô, que o Silvinho vai entrar no time do São Paulo. Atacante que era da Penapolense. É a saída para o Ney Franco ou a tentativa do Ney Franco? Eu faria duas mexidas. Porém o Silvinho no lugar do Douglas, porque acho que é um atacante e que mais se parece com o Oswaldo quando está em campo. E tiraria um dos volantes, o Denilson, que já tem cartão amarelo, e colocaria o Maicon para trabalhar essa bola com um pouco mais de qualidade vindo de trás. Ô Bob, pelo papo do Jadson e pelo que se conhece do Atlético, o Atlético vai ficar na dele bonitinho, só para dar aqueles contra-ataques velozes. E o São Paulo não tem outra, vai ter que partir. O São Paulo tem que sair para o jogo. O Atlético recuou um pouco, deixou o São Paulo ter mais a posse de bola depois que o Atlético fez o gol, para aproveitar o espaço dado para os contra-ataques. Velocidade absurda do Bernard, velocidade absurda do Diego Tardelli. Deve ser a mesma dinâmica, né, no início do segundo tempo. Agora a alteração feita pelo Ney Franco não é a saída do Douglas não, hein, Mauro? Não é o Paulo Miranda. O Douglas vai para a lateral direita. O Silvinho jogava na direita, normalmente na Penapolense, mais na direita do que na esquerda, mas vai começar pela esquerda. Camisa 22, estreando no São Paulo, ele que tem também 22 anos. O Atlético volta com a mesma equipe para o segundo tempo. O pedido do Cuca no intervalo para explorar bem a posse de bola nesse segundo tempo. Estreando, portanto, este camisa número 22, Silvinho, entrou no lugar do Paulo Miranda. É um atacante que foi bem no Campeonato Paulista, inscrito para essa fase da Libertadores, e o técnico Ney Franco o coloca em campo. Bola em jogo para você ligado na Globo, segundo tempo, Estádio Independência em Belo Horizonte, 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. É o tempo que vai definir quem passa para as quartas de final, se a decisão vai nas penalidades. Tá 1-0 para o Galo. Saída dada, o Atlético avançou a marcação, o Bernard ajudou ali a recuperar e o Douglas comete a primeira falta do segundo tempo. Vai o Ronaldinho para a cobrança. E não é difícil imaginar que o Atlético, sempre que puder, vai quebrar ritmo do jogo, vai evitar que o São Paulo incendeie a partida. Tá 3-1 na soma dos dois jogos. 2-1 para o Atlético lá no Morumbi, 1-0 no primeiro tempo aqui. A gente que viu agora no show do intervalo esta história de 2013 de São Paulo e Atlético e São Paulo na Libertadores. Esse é o Silvinho. Primeira jogada dele, toca a bola para o Denilson. Foi falta. Chegada do Hever.
Cruzamento feito para a área do Atlético, Gilberto Silva. Gilberto Silva teve mais trabalho lá em São Paulo, né? E o São Paulo correu mais para cima dele. Hoje ele está mais protegido ali, está marcando o Luiz Fabiano mais de perto. E lá ele estava jogando do outro lado também, né, Cléber? Não entendi agora o que você falou. Não, ele atuou mais pelo outro lado no jogo em São Paulo. O Hever jogou de central? É. Vai para o arremesso lateral o time do Atlético com o Marcos Rocha. Que na verdade no jogo de São Paulo, para não voltar muito no tempo, o Atlético São Paulo estava sem o centroavante, né? Não tinha o Luiz Fabiano. Então hoje ele está marcando o Luiz Fabiano lá, ele deve correr atrás do Osvaldo para sair em cobertura, né? Essa que foi a maior dificuldade dele, mais do que o lado, né? Hoje ele está mais colando ali no Luiz Fabiano. O juiz já viu um clima entre Ronaldinho e Carleto e marcou a falta. Então, e lá no Morumbi, naqueles 35 minutos do jogo passado, onde ali o São Paulo jogou muita bola, tinham dois atacantes. Tinha o Aloísio no lugar do Luiz Fabiano e tinha o Osvaldo. Então hoje não tinha um segundo atacante. O Hever começa a se sair porque tem essa qualidade, vive um momento de muita confiança e começa a armar o time. Lá vai o time do São Paulo com o Douglas, ele tentou a bola para o Silvinho, voltou no meio campo, Denilson, Jadson, Ganso, a bola do Ganso foi esticada, o Jadson brigou ainda, o último toque foi dele quando o Hever deu o carrinho, reposição de bola para a equipe do Atlético. Vai ser no arremesso lateral, por isso que o São Paulo vem todo para o campo de ataque. Nesse momento do jogo, quando você está vendo o Richarlison indo buscar a bola, o Rogério é o único jogador no campo de defesa do São Paulo. Todos os outros no campo do Atlético. Deve ser o panorama, o São Paulo tentando um empate, tentando ainda ficar vivo na Libertadores. O Atlético na dele, com a força que tem no contra-ataque, na velocidade, buscando definir o placar, tá 1-0. O São Paulo precisa no mínimo de 2 gols para levar para as penalidades máximas. Ainda é bem confortável a situação do Galo. E o jogo vai para 4 minutos. O Fluminense está vencendo por 1-0 o Emelec. E com esse placar também vai se classificando para a próxima fase. Jogou para frente Vitor. Edson Silva. Vem buscar Paulo Henrique Ganso. Carleto. Começa atrás com o Edson Silva. O Atlético já recua, o Douglas se mandou. O Bernardo não foi, apontou ali para o Leandro Donizete cuidar do Douglas. Douglas já voltou e o São Paulo vem armando o jogo com o Denilson. Carleto. Tentou o toque de primeira. A bola voltou para ele. Dividiu com o Marcos Rocha. Onde está o Richarlison? Veio cá para o lado direito. Bota a bola na frente. Carleto acompanhou, conseguiu o corte. O arremesso lateral é para a equipe do Atlético. Houve o erro do Carleto no passe lá na frente, né? Voltou para arrumar a situação. Desarrumou um pouquinho o campo, o carrinho dele, que o Pierre tratou de arrumar, ajeitar. Olha o Tardelli, ficou de frente para a marcação do Douglas, tabela com o Ronaldinho, na cara do goleiro Rogério, ficou no chão, o juiz diz que ele não foi derrubado, que houve no máximo um choque normal e marcou apenas um tiro de meta. Olha o lance aí, Gaciba. Para mim não foi nada também, foi um lance muito semelhante ao que aconteceu no primeiro tempo, com o atacante do São Paulo, com o Luiz Fabiano. Uma jogada muito semelhante. Tardelli, acho que quando adiantou, deixou o corpo cair. Vem de novo o time do Atlético, o Diego Tardelli dominou o toquinho do Tolói. O Jota numa, que fase é essa do jogo? Ele fica quietinho durante o jogo, de vez em quando ele sobe. Ó, o toquinho do Tolói. Ó a segurança, a qualidade do chute. Acho que o Rogério não tirou com os olhos, ele só torceu nesta 11ª finalização. É o nome do jogo até aqui. É o jogador mais participativo, mais perigoso, que fez o gol e vai jogando um partidaço. É o cara que quebra a marcação. 11-2 em finalizações. Vem aí de novo o time do Atlético. Chegou lá, roubou, tentou botar na frente, na base da velocidade. O Pierre foi acompanhado, Jadson
Luiz Fabiano está com o Gilberto Silva o tempo todo em cima dele. Ele olha para o lado e vê o Gilberto Silva. Agora o Carleto se manda com o time do São Paulo. Esse é o Silvinho. Volta a bola ainda do São Paulo. Wellington, Jadson, passa o Wellington. Jadson ficou com espaço, fez o cruzamento. Hever lá em cima para tirar. O São Paulo continua no campo de ataque. Brigou e ganhou a arremesso lateral o Jadson. O Douglas demorou para arremessar, não achou ninguém, aí teve uma furada, foi aquele lateral que não deu certo para ninguém, não. Aí depois a bola foi aliviada. Jô, Leandro Donizete no pé do Diego Tardelli, para cima do Edson, fez o cruzamento, Bernard! Acompanhado pelo Tolói, o leve desvio do Bernard. Não foi aquele desvio que o atacante chega batendo em cheio na bola, chega inteiro para fazer. Tardelli e o toque que foi aquele toque, fez o que dava para fazer, não era o que queria. Agora é impressionante, Caio, como é a cada chegada um perigo. É muito rápido e muito incisivo, muito agudo o time do Atlético Mineiro. Não tem essa de cozinhar a bola, de fazer girar, esperar o momento certo. Eles partem em direção ao gol e com uma velocidade que chama atenção. Aí o São Paulo recupera o fôlego e vai começar tudo outra vez. Nesse momento, com o Atlético saindo um pouquinho mais para fechar o começo da jogada São Paulina. 8 minutos e meio. Jadson se apresenta, gira, Richarlison em cima dele. Jadson tenta ficar de frente pro lance. Quando tocou a bola no Silvinho, o Marcos Rocha cortou. Ela voltou pro São Paulo. Jadson pro Luiz Fabiano. Passou. Essa passou pelo Gilberto. Luiz Fabiano faz o cruzamento. Vitor! Ainda no rebote Ganso. Segurou, não conseguiu concluir. Mas deu a chance pro gol e o gol não saiu. Foi a primeira oportunidade de gol que teve o Silvinho com a camisa do São Paulo. Passou pelo Gilberto. Salvou o Vitor. A bola deu a escapada do Ganso e aí na vontade ele conseguiu cruzar. E o Silvinho não fez o gol. Acho que foi a chegada do São Paulo mais chegada, né? Foi especialmente porque a bola passou pelo Gilberto Silva, aquilo que não estava acontecendo no jogo. E o Luiz Fabiano dominou bem pelo lado direito. Falta cometida pelo Wellington. 9 minutos, 1-0 para o Atlético. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Falta em cima do Jô. O Ronaldinho vem naquela caminhada dele e resolveu tocar curtinha com o Tardelli. Na sequência, o Jô derrubado. Os jogadores do Atlético querem um cartão amarelo para o jogador que cometeu a falta. Foi isso que eu entendi ali de reclamação. Eu vi o Leandro Donizete, chegou o Tolói. Eu não vi falta, não. Você não achou nem falta? Se houvesse alguma falta, provavelmente seria do Jô. Foi para cima do Tolói impedindo a saída do zagueiro São Paulino. Não vi falta, não. Vai o Rogério para tentar defender a 29ª falta do jogo. 22 metros e 70 centímetros a distância. Falta perigosa. Aquela falta que o cara pode escolher o canto direito, o canto esquerdo. Rogério armou uma grande barreira, passou por ela e passou à direita do gol do São Paulo. O Ronaldinho bateu em cima da barreira atleticana. O Rogério estava bem no lance, mas foi perigoso. Aí outra vez o São Paulo para o campo de ataque com o Douglas lá pela direita. Botou a bola para
quis, na verdade, botar a bola para brigar lá dentro da área. Ela foi interceptada. Na sequência, o juiz viu falta do Richarlison em cima do Douglas. Aí o Carleto para a cobrança. Joga a bola lá dentro da área. Ele bate direto na mão do Vitor. Errou o Pierre. Errou na armação de jogada para o time do Atlético. Recupera o São Paulo. Paulo Henrique Ganso. Denilson, Jadson, movimentação do Jadson para receber a bola com algum espaço. No segundo tempo até agora ele já conseguiu receber algumas bolas, deu tempo de virar e ficar de frente para tentar o passe. Vem o Atlético, na velocidade do Atlético, bola do Tardelli para o Jô, ficou reclamando ali o Jô da ação do Carleto. O uruguaio Roberto Silveira, juiz do jogo, nem olhou para o jogo. Começa o time do São Paulo. Relógio marca 13 minutos do segundo tempo. 1-0 para o Atlético, 3-1 na soma dos resultados lá do Morumbi. E este resultado até o momento aqui em Belo Horizonte, no Independência. Boa a bola do Marcos Rocha, botou na frente, escapou do Wellington. Encara o Edson, erra no cruzamento. Ele quis virar o jogo lá para o Bernard. Por outros caminhos a bola chegou de Leandro Donizete para o Bernard. De Bernard. O Bernard tentou fazer um golaço, né? Quis dar por cobertura. E ela foi desviada. Tomou a bronca do Ronaldinho, que é raro no caso do Bernard, porque ele é pupilo do Ronaldinho. Mas tomou uma bronca. A reclamação do jogo foi de um toque, Gaciba. É um movimento natural, tá de costas para a bola tá atrás do corpo dele. Na verdade, ele quer girar, quer se desfazer da marcação e fazer o giro aí. Bola na mão. Ronaldinho na cobrança do escanteio. Voltou para o Marcos Rocha. Silvinho chegou. Ô, Caio, você já estreou um dia. É verdade que hoje até você já se aposentou, né, cara? Você já estreou e já se despediu, né? O tempo passa. O tempo passa, cara. Estrear num jogo como esse, como tá o Silvinho, Caio, garoto de 22 anos. Vamos ver a jogada. Vá pensando, Caio, na sua estreia. Tardelli, Jô. Não deu certo. O Tardelli, o juiz deu falta do Jô. Confesso que a minha foi um pouco mais tranquila, que foi no Campeonato Paulista. Mas é claro, ele sente um pouquinho a falta de entrosamento. Já tiveram duas bolas que ele pediu essa bola no fundo e o passe curto acabou sendo antecipado pelo Marcos Rocha. Agora, o lado emocional é você, nas primeiras bolas, fazer o simples. Toca até pegar confiança e entrar no jogo. Agora ele foi lá, brigou e ganhou o escanteio. Vai passar um monte de lance na cabeça dele, né? O gol ali, a bola do Ganso, o domínio errado. Essa ele foi lá, brigou e conseguiu ganhar. Rosto novo no São Paulo, o Silvinho, que jogava no Penapolense. Cobrança de escanteio do Jadson. Lá em cima tira Richarlison. A briga pelo rebote entre Bernard e Douglas. Chegou também o Pierre, machucou o Pierre. A queda foi feia. Acho que o Pierre já vai levantar. Não, machucou mesmo. Primeiro eu achei que ele deu... a queda foi feia. Depois ele deu uma olhadinha ali para ver onde a bola estava, mas a queda foi feia. Como está jogando o Pierre hoje, aliás, novamente a dupla de volantes do Atlético. Como estão jogando, encostando marcação, não deixam os meios do São Paulo sair. Ganham todas as segundas bolas, muito bem. Aqui bateu as costas, né? A queda foi... Foi lá em cima o Pierre. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Na sequência, as atrações do programa do Jô. E na sexta-feira, depois do programa do Jô, tem o Corujão do Esporte, que vai receber a Roberta Rodrigues, que é a Maria Venúbia, da novela Salve Jorge. Tem o ex-jogador Paulo Nunes, o Doda, campeão
medalhista olímpico pelo hipismo brasileiro. E vai também o Corujão fazer uma homenagem para o Dia das Mães. Vai estar a mãe do Minotouro e do Minotauro. Será que ela deve dar bronca neles, né? Minotouro e Minotauro. Não, você sabe que não é dupla caipira, é uma dupla que é menor. Eu acho que ela dá uma bronquinha. Não, como já disseram, mãe é mãe, né, cara? E vai ter também a Malrin Madi com a Sofia, a filha dela. Quando a Malrin foi campeã olímpica em 2008, teve um papo legal dela com a Sofia, a filha dela. Corujão do Esporte nesta sexta, depois do programa do jogo. Tudo certo com o Pierre. Aqui embaixo no vídeo aqui à direita, Cuca anda, fala, tá sossegado. 101 jogos hoje como técnico do Atlético. E o Ney Franco também chegou a essa partida com 70, um número redondo, 70 jogos no comando do São Paulo. Hoje é o jogo 71. Posição é legal do jogo. De novo, Jô, camisa número 7. Jô. São 10 gols da temporada. São 5 gols da Libertadores. O artilheiro do Galo guarda mais uma. 2-0. A gente mostrou lá com a imagem, Gaciba, a posição do Jô na hora do toque de cabeça do Leandro Donizete. Mesma linha. Segue o jogo. A jogada começou com arremesso lateral, né, Kleber? A defesa do São Paulo parou. E aí a personalidade, a força do jogo, tá jogando uma barbaridade hoje, tá desequilibrando. Bola na trave, tá fazendo tudo e mais um pouco. Olha aí o Diego Tardelli. Gol! Diego Tardelli, gol do Atlético! Desmorona qualquer esperança do São Paulo. O Atlético enlouquece a sua torcida. Um lançamento longo do Hever. E um toque curto do Rafael Tolói. Chega para encobrir o Rogério Diego Tardelli e manda a bola pro fundo do gol. Diego Tardelli, camisa 9, veja aí de novo a viagem da bola. O toque do Tolói, o gol do Tardelli, abre um sorriso e pensa nas quartas de final, Caio. E aí é muito difícil, claro, o futebol te proporcionou já no passado viradas sensacionais, mas nada indica que o São Paulo tenha força pelo volume de jogo do Atlético Mineiro. Esse é o primeiro ponto. E pela bobagem do miolo de zaga do São Paulo, é o fato 2. Jô é o nome do jogo, mas contou com o segundo gol com a ajuda do Edson Silva. Como o Tardelli no terceiro gol contou com a bobeada do Tolói. O Atlético Mineiro fica com uma vantagem extraordinária. O São Paulo tenta responder imediatamente com o cruzamento. Olha a chance do gol! O Ademilson, que entrou, não conseguiu fazer o gol. Entrou no lugar do Denilson, Kleber. Entrou com a 11, Ademilson. E entrar antes do gol, não deu tempo. Entrou depois do terceiro gol já. A 0 para o Atlético Mineiro. Você viu lá o placar agregado, a situação é para registrar. O São Paulo precisa fazer 4 gols. Se o São Paulo fizer 4 gols, o São Paulo fizer 4-3, o São Paulo se classificaria pelos gols marcados fora de casa. Mas o Caio chamou a atenção pelo que a gente está vendo no jogo, pelo psicológico, e por isso, ó,
Um timaço que vai de novo com o Tardelli. Chegou o Douglas para evitar a jogada do Bernard. Bernard gira, tenta levar para o fundo. Não evoluiu, prendeu a bola. Marcos Rocha ganha o escanteio, que a bola bateu no Douglas. Entrou Ademilson, número 11, saiu o Denilson, número 15. A segunda alteração feita pelo técnico Ney Franco, como disse o Mauro, ia fazer antes do gol. Com 2-0 ele ia fazer para tentar os 3 gols. Agora precisa de 4. 22 minutos. Vai para a cobrança de escanteio. Ronaldinho. Bola afastada pelo Rafael Tolói. Tenta Douglas. Não conseguiu. Chegou o Pierre. Fez o corte. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. Paulo Henrique Ganso com o Luiz Fabiano. Bola chutada pelo Hever. E depois, na chegada do Richarlison, a falta foi marcada. Pro Gaciba, que acompanha os cartões, agora há pouco teve um vermelho. Gandula segurou a bola aqui, o Ganso veio, empurrou, se irritou. E o árbitro o expulsou. Você quase derrubou o Gaciba aqui, mano. Teve um vermelho, ele falou, e eu não percebi. O que eu fiz? Qual foi a minha mancada? Hein? Não, a exclusão do Gandula não tinha visto. Quando o Mauro falou, me assustei, pensei que o juiz tinha levantado o cartão pro Gandula. Se o Atlético tem dado show na Libertadores. E tem dado, né? Essa está sendo a 6ª vitória do Atlético. Vem de novo. Ronaldinho, Jô! Gol do Atlético! Ronaldinho arranca. Ganha no corpo do Wellington. Rola a bola pro Jô. O Jô pega firme. E repare por esse ano como ele vai pegar o lance normal, né? Disputa, isso é ombro a ombro. Disputa legal. E olha como ele pega de frente, sem ninguém, só para bater de novo firme na bola. E não dá nenhuma chance pro Rogério. E aí saiu falando que fez 3. E o Tardelli foi entrevistar o Jô lá, né? Você pode pedir música. 4-0, Jô, camisa 7. O Atlético está somando a 7ª vitória, né, hoje, na Libertadores. 7 vitórias e 1 derrota. O ataque chega a 22 gols. É o melhor ataque, melhor campanha. E tem show da torcida. São Paulo mudou, saiu Jadson para a entrada de Maicon com a 18. O passe do Ronaldinho foi com a assinatura do R10, né? Olhou para um lado e enfiou a bola para o outro. Numa jogada de ombro de um jogador experiente, que já passa dos 30 anos, contra um menino cheio de vitalidade e que entrou mole na bola. São erros individuais que comprometem todo um trabalho, sem tirar o mérito. Agora? Claro, sem tirar o mérito do Atlético Mineiro, que é um timaço. O que o Wellington deveria ter feito? Duro. Não pode cair numa disputa de ombro. Tá. O Atlético prepara a primeira mudança, já vai entrar o Josué no lugar do Leandro Donizete. O Ronaldinho tá forte, cara. Tá forte. Então desequilibra o adversário, não bota no chão. Aí depois ele faz a jogada dele, essa jogada que o Bob fala, aí já faz parte do show, né? Como diria Cazuza. Vem embora o time do Atlético, 4-0. Agora o São Paulo tá
o outro lado absolutamente derrubado, né? O segundo gol derrubou o São Paulo. O primeiro, se o Ganso falou que a encrenca era feia, quando o Atlético fez 1 a 0, a encrenca ficou horrorosa. O segundo gol derrubou, e aí a falha no terceiro gol. E agora a torcida do Atlético faz o que o time faz no campo. O time desenvolve um ótimo trabalho, faz uma grande temporada. A torcida dá o seu show na arena, aqui no Estádio Independência. Leandro Donizete vai embora. O ex-São Paulino Josué entra no time do Atlético. Globo, a gente se liga em você. Vivo 4G com o Plus da Vivo. Aí o Maicon. São Paulo já fez as 3 substituições. No intervalo entrou o Silvinho, saiu o Paulo Miranda. Agora no segundo tempo entrou o Ademilson, saiu o Denilson. E o Maicon entrou no lugar do Jadson. O Atlético fez a primeira. O Josué no lugar do Leandro Donizete. Kleber, provavelmente o Cuca pensou em preservar o jogador. Além do cartão que ele tem no jogo, ele passa a ser o único jogador pendurado, já com 2 amarelos, né, passando o Atlético para a próxima fase, como é provável. Ele fica pendurado, né, no início da próxima fase da competição. (4 a 0 para o Atlético). Frustrante o jogo para a torcida do São Paulo e um êxtase total e absoluto da torcida do Atlético. Disparou o Bernard, acompanhou e conseguiu ficar com a bola o Douglas. Movimentação do Maicon para a subida do Carleto. Dominou, tentou botar a bola entre as pernas do Ademilson. O Marcos Rocha ajudou. Vai tudo andando a caráter, do jeito que o Atlético quer. E o time do São Paulo, aí o Carleto resolveu dar uma resposta ali pro Marcos Rocha. Lançamento pro Luiz Fabiano. Caio, o São Paulo... Não dá para imaginar, ou seja, chegou a imaginar o risco de sofrer uma goleada. Vamos ver a jogada aqui do Richarlison. Você falou muito em erros individuais, além de toda a pressão, de todo o volume do Atlético. Vai acontecer alguma coisa no São Paulo, Caio? É para se observar com atenção. Perder para o Atlético Mineiro e ser eliminado no mata-mata não é demérito para ninguém. O time do Atlético, volto a dizer, é um timaço e vem forte para brigar pelo título da Libertadores. Agora, tomar de 4 e a apatia que a gente tem visto no segundo tempo, sem tirar os méritos do adversário, alguma coisa pode acontecer sim. Essa apatia aí tem muito a ver com o segundo gol que levou, né? Ele volta com o Silvinho, atacante novo, aí toma o segundo gol e desabou. E enquanto o São Paulo deu uma desabada, o Atlético foi ficando cada vez mais liso e forte. Olha o chute do Carleto. Vitor rebateu a chance do gol! Gol! Luiz Fabiano! Gol do São Paulo! Bateu forte, botou efeito na bola, deu trabalho para o Vitor Carleto. No rebote chegaram lá Éder e Luiz Fabiano. O toque de cabeça e depois a proteção. Gol de Luiz Fabiano, camisa 9. Diminui. Luiz Fabiano, que está voltando hoje, ficou 4 jogos fora da Libertadores. É o artilheiro do São Paulo, 5 gols na Libertadores. Tinha feito, na verdade, 3 lá contra o Bolívar, né? 1 na fase de grupos e faz agora esse.
O Atlético volta ao ataque. Bernard. Recupera o time do Galo com o Josué. Vamos caminhando para 32 minutos. Olha o Josué. O torcedor do São Paulo tem boa memória, né? Fazia com o Mineiro uma grande dupla de meio campo. Com o giro do Pierre. Aí o Josué. Vai começar de novo o time do São Paulo. Na marcação ali do Silvinho, que foi lá pro lado direito, né? O Mauro tinha chamado a atenção que na equipe de Penápolis ele jogou mais pelo lado direito. Agora com a entrada do Ademilson, o ataque ficou com Silvinho, Luiz Fabiano e Ademilson. Não se abalou não, naturalmente, com o gol sofrido da torcida do Atlético. E o Bernard vai embora. Vai sair o Bernard para a entrada do Luan. Garoto também no ataque do Atlético, número 27. Mais uma vez uma partida brilhante do Bernard, a velocidade, a forma como ele acompanha a saída dos laterais adversários, vai até a linha de fundo. O Luan corre muito também, tecnicamente não é tão bom quanto o Bernard, mas também tem feito um bom papel no Atlético. Disputa lá dentro da área, o Douglas, o juiz já parou, marcou a posição irregular da equipe do ataque do Atlético Mineiro. Pensando só no jogo, né, para quem está assistindo o jogo tá esquentado só se o São Paulo fizer gol rápido. Agora tá duro, né? Na verdade, estou fazendo uma brincadeira aqui para quem está vendo o jogo sem torcer para um lado ou para o outro. Vamos ver o Luan, acabou de entrar cheio de gás, travou na bola o Douglas. O que você não vê, né, Caio, é a criação do São Paulo sugerir que isso possa acontecer, e a postura do Atlético não foi em momento nenhum diminuída no seu ritmo, no seu ímpeto, né? E nem de menosprezo. Você não vê ninguém fazendo graça para a torcida, você não vê ninguém do Atlético procurando humilhar o adversário. É que existe uma dificuldade por conta do resultado e do volume de jogo apresentado pelo Atlético. O Atlético, eu repito, faz um partidaço e o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim e em falhas individuais perdeu o jogo na segunda etapa. A classificação, na minha opinião, o São Paulo perdeu lá no Morumbi. Fez 35 minutos brilhantes. E aí, depois da expulsão do Lúcio e dos gols perdidos pelo ataque do São Paulo, jogou hoje aqui em Minas Gerais com uma desvantagem difícil de reverter. 4-0 para o Atlético, goleada do Galo aqui no Independência. 4-1, né? Fez o gol Luiz Fabiano. Foi recente o gol ainda, enganou o narrador. Michael. Aí fica o domínio do time do Atlético com o Gilberto. Diego Tardelli. Ronaldinho para Diego Tardelli. Rogério. Chega o Tardelli. O rebote do Luan. Rafael Tolói conseguiu evitar. O Tardelli voltou jogando muito. Voltou, que eu digo, lá de fora, né? Ele já estava jogando muito aqui. Ficou em centros menores e voltou jogando muito. Entrou em forma rapidamente. E a arrancada dele, a tabela que ele fez com o Ronaldinho. E diz o Cuca que ele nem está 100% ainda. Ainda tem que evoluir. Recebe Jô. Aí o trabalho feito pelo time do Atlético. O Denilson deu um leve empurrãozinho no Marcos Rocha. O juiz não viu o lance faltoso, mas na sequência, outra vez o Atlético vai para o campo de ataque. Tardelli tentou, perdeu, chega o Douglas. Antes, o Hever, bola para fora. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil. Ademilson. A bola
lançada lá do lado esquerdo. Aí o Ronaldinho faz uma grande jogada, vai para dentro da área, segurou, protegeu, mais um drible, olha o gol! Ela passa na cara do gol. Estou em dúvida se o Ronaldinho tentou fazer o gol ou se tentou dar a bola no jogo. O que ele fez foi uma jogada extraordinária. O Douglas chegou querendo dar chutão, ficou fora. O Wellington ficou para trás. Aí quando ele entra na área, ó, como ele vai protegendo, limpou mais um. Não sei se ele acho que do jeito que ele bateu, ela foi muito atrás, né? Se até hoje a gente não sabe se contra a Inglaterra ele fez um gol ou se ele cruzou, vamos saber nessa. Vai embora o Tardelli. Isso, sai o Diego Tardelli para a entrada do Rosinei 18. Sobre o Tardelli, Kleber, uma curiosidade. Esse é o jogo de número 15 dele, depois que voltou ao Atlético. Ele não perdeu, ele está invicto. O Atlético perdeu 3 jogos na temporada, Cruzeiro, Caldense e São Paulo. E o Tardelli não participou de nenhum deles. Aí o Luan voltando para brigar com o Douglas. O Atlético consegue tomar a bola. Percebe o que a gente estava falando agora de não ter baixado em momento nenhum o nível da competição? Continua correndo, continua. E aí tem, além da dedicação dos jogadores, a mão do treinador, né? A cobrança do treinador, o espírito que o Cuca conseguiu passar para esse time do Atlético. 4-1 na temporada, 17 vitórias e 3 derrotas. Chega hoje a 59 gols e levou 23 na temporada inteira. Jô marcou 3 vezes, Tardelli fez 1, Luiz Fabiano do São Paulo. Carleto vai tentar complicar de novo a vida do Vitor. Não conseguiu. Torcedor ligado no Futebol da Globo que navega pela internet. Participa com a gente aqui aos 39 minutos. Quer saber, o Alex de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na Grande São Paulo, se a goleada abala o São Paulo na sequência do ano e embala o Atlético na Libertadores. Por partes assim, né? O Atlético está embaladíssimo, né? Acho que só ganha mais velocidade. Ganha confiança. Se havia alguma desconfiança depois do último jogo da fase de classificação, ela foi totalmente eliminada. O Atlético segue favoritíssimo, na minha opinião, a conquista da Libertadores. E acho que muita coisa pode mudar no São Paulo nos próximos dias em função dessa derrota. Porque no caso do São Paulo, não tem jogo agora, né? É só lá no último fim de semana de maio, no penúltimo, né? 25 de maio, 24, 25, 26 de maio, quando começa o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, hoje é dia 8, são mais de 15 dias sem jogo. Aí trabalhando o Maicon. Estreia no Brasileiro no dia 26, Kleber, contra a Ponte Preta. Ponte Preta, um jogo estadual, né? A Ponte Preta do Campeonato Paulista. Aí o Carleto do São Paulo, que foi eliminado na semifinal do Paulistão. Dividiu o Carleto com o Marcos Rocha, aí vai ter expulsão. Porque o Carleto deu e o Marcos Rocha reagiu. Você acha que ele vai botar os dois para fora? Ou vai contemporizar? Sim, segunda opção. Segunda opção. Contemporizou pelo clima do jogo, por como tá. Eu estava quase abrindo o microfone para elogiar a atitude dos jogadores do São Paulo e a postura das equipes aí. Ademilson não foi bem o Carleto, né? E depois o Marcos Rocha foi com revide. Não foi bem o Carleto pela atitude e o Marcos Rocha ainda inconsequente pelo fato de já estar classificado, tá na próxima fase, colocar em risco o próximo jogo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, sua mãe merece um abraço de urso. Vem aí o time do Atlético. Deu falta do Ronaldinho. E é claro, Caio, que quando o torcedor pergunta de abalar o São Paulo, outros devem estar pensando, será que o Ney Franco vai dar
pensar, será que o elenco vai ser renovado? O presidente do São Paulo, Juvenal Juventus, falou em renovar elenco e que mantém o Ney Franco. Em relação ao elenco, não é mandar todo mundo embora e trazer 10 caras diferentes, até porque isso não precisa ser tão radical. Mas o São Paulo, e isso eu venho falando há um certo tempo, não se preparou para trazer um cara com as mesmas características, porque qualidade é difícil, mas características do Lucas, São Paulo perdeu e teve que reajeitar o time de uma maneira diferente, e o São Paulo tem um problema sério nas laterais, tanto na direita como na esquerda. Ô Cassivo, se você tá apitando o jogo, aquele cutucão na orelha lá é o que, Cassivo? Impressionante a força que o Ronaldo tá no dedo, né? Conseguir fazer uma queda dessas com o Wellington com o dedo. Mas é que acho que assusta, né, Cassivo? Olha lá. Ah, não foi na orelha, foi atrás. Foi atrás da orelha. Não foi. Se fosse na orelha, você entenderia, porque dá aquele... Né? 4-0 para o São Paulo, 42 minutos, 4-1 para o Atlético, 4 para o Atlético, 1 para o São Paulo, 42 minutos e meio. Vem de novo, vinha o time do São Paulo. Daqui a pouco tem as notícias do Jornal da Globo e na sequência o programa do jogo. E acaba sendo uma classificação do Atlético assim, com larga vantagem, 6-2 na soma dos dois jogos. E o Ronaldinho leva cartão amarelo. O Ronaldinho é o que precisa agora sair dos lances da bola, que passa a correr risco. Pois é. Consigo entender. Primeiro foi o dele. Com a experiência do Ronaldinho tomar um cartão desses, né? Comprometendo os próximos jogos e a sequência do Atlético na Libertadores. O Atlético espera o classificado de Palmeiras e Tijuana. Foi 0-0 o primeiro jogo no México, dia 14 tem a segunda. Então, se o Palmeiras confirmar aí o bom momento, grande chance da gente ter um outro confronto brasileiro. O Michael tomou amarelo? Tomou. E o Ronaldinho também. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card 2.0, feito para todo mundo. Cobrança de falta para a equipe do São Paulo com o Carleto. O torcedor do Atlético tá nas nuvens. Tá nas nuvens. Jô fez 1-0. Jô fez 2-0. Diego Tardelli fez 3-0. Jô fez o quarto gol. E aí o Luiz Fabiano diminuiu para o time do São Paulo. 4-1. Ganso e o Wellington. Recebeu em posição legal, Luiz Fabiano bateu firme e forte, mais para fora. São Paulo ficou 2 anos sem disputar Libertadores, voltou nesta temporada, teve uma primeira fase bem difícil e é eliminado nas oitavas. O Galo, depois de 13 anos, tem uma volta extraordinária. Uma campanha espetacular. 5 vitórias e 1 derrota na primeira fase, 1 derrota na última rodada. E mais 2 vitórias sobre o São Paulo. E o torcedor agora comemora e começa a briga agora. A briga é do Carleto com o Rosinei. O Carleto fez alguma coisa, o Rosinei foi lá e deu um tapa no Carleto. Rosinei foi expulso. O Rosinei já levou? Já foi, levantou o cartão vermelho Roberto Silveira. O Rosinei acabou expulso, o Rosinei ficou revoltadíssimo. Alguma coisa, porque nesse lance aí, ó. Olha aí, ó. Você entendeu por que o Rosinei ficou bravo? Carleto também mandou mal. O Rosinei não tem nada que revidar e dá um soco no Carleto. Que bobagem, não? Que bobagem. A lamentar a reação do Rosinei, que ficou irritado e revoltado com o que aconteceu. E por favor, o Carleto, né? Com o jogo acabando 4-1, por também favor. Foi expulso. E também foi expulso, claro. Muito bem, coroa a bela atuação do Roberto Silveira. Muito bem, puniu os 2 infratores. 4 para o Atlético, 1 para o São Paulo. O Atlético que fez 2-1
lá no Morumbi, faz um agregado de 6-2. Ouviu o Rogério Skikla. E o Rogério vai falar para o Mauro Naves. Jogamos abaixo do que a gente dá. Rogério, o jogo em Libertadores. O Rogério falando pouco, jogamos muito abaixo do que podíamos. Mauro, vou ouvir o Tardelli aqui. Fez um gol e ajudou o Atlético a construir um placar de goleada sobre um adversário poderoso que é o São Paulo. O que significa essa vitória para a sequência do Atlético na Libertadores? Acho que mais confiança. Cada jogo a gente vem provando, porque a gente está sendo uma equipe forte. E quando a gente se junta e quando a gente quer, fica difícil ganhar da gente. Então hoje, mais uma vez, a gente soube aproveitar o fator casa, o fator torcida. E agora é já pensar na final e seguinte nas quartas de finais, que agora começa a ficar mais difícil ainda. Obrigado, Tardelli. Kleber. Tem razão o Tardelli, é um time muito difícil de ser batido, o Atlético. Tem alguém de São Paulo aí, Mauro, que você acabou nem conseguindo ouvir direito o Rogério, ou foi todo mundo embora? Eles passaram rapidamente, sem querer falar. O único que está saindo agora é o Denilson. Vou tentar chegar até ele aqui. Enquanto o Denilson chega, se tiver alguém do Atlético aí, Guto. Vou tentar ouvir o Ronaldinho, que está saindo por aqui. E saiu ovacionadíssimo pela torcida. O caminhar dele do meio campo para o vestiário, ele que foi o último, foi sob intensa festa do torcedor. E vamos ouvi-lo aqui depois dessa vitória do Atlético sobre o São Paulo e a classificação para a sequência para as quartas de final da Libertadores. Hoje foi o que aconteceu aqui depois que já estava encaminhado no segundo tempo? Para dizer a verdade, quando eu dei aquela declaração, eles entenderam errado. Falei que uma equipe tinha um objetivo que era tudo ou nada, e para nós não interferia em nada na nossa caminhada. Era um jogo que não mudaria nem isso, a gente seria primeiro lugar, a gente já era primeiro lugar. Então eu falei que devido a essas circunstâncias, a gente tinha mais que se divertir e levar aquilo como um grande treino, porque ia servir para a próxima fase. Então as pessoas interpretaram mal, usaram aquilo como motivação para se motivar para o próximo jogo. Mas aproveitar deixa, né? Quando tá valendo, tá valendo. Kleber. Muito bem. O Denilson foi embora, né, irmão? Disse, não vou falar nada porque beleza. As nossas chances acabaram. Foi a frase dele. 4-1 para o Atlético contra o São Paulo. Atlético classificado, estão jogando pela Copa do Brasil. Joinville e Santos. Segunda fase, Linhares Júnior. Linhares Júnior, acompanhamos então o final do jogo do Santos contra a equipe do Joinville pela Copa do Brasil. Aqui 4 para o Atlético, 1 para o São Paulo. Atlético classificado para a próxima fase da Libertadores. A gente vai fazer um intervalo rápido e volta daqui a pouco para conversar mais sobre a goleada do Galo, para acompanhar o final do jogo do Fluminense, que está se classificando contra o Emelec, e para conversar mais de Libertadores. Fique ligado. Globo, a gente se liga em você. Nós estamos de volta então aqui ao Estádio Independência, o Estádio Independência que viveu mais uma noite assim de êxtase do torcedor do Atlético, do time do Atlético, que faz uma campanha, uma temporada. Agora são 18 vitórias e 3 derrotas na temporada. E só em um jogo, que foi exatamente aquele jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, no final do turno da fase de classificação, que a equipe do Atlético não fez gol na temporada. Era difícil para o São Paulo, mas também não era de se imaginar 4-1, né? Não, foi surpresa, acho que nem o atleticano mais otimista esperava um jogo com esse volume, essa dimensão que o Atlético deu, né? Porque ficou até o fim do jogo jogando com a mesma intensidade, procurando o gol, empurrando o São Paulo, e isso fez toda a diferença. Isso que é assim de se elogiar mais ainda, Caio, além de ter do meio campo para frente 4 jogadores que estão numa fase e jogam muito. Fantástico. Né? Tardelli, Bernard, o Ronaldinho e o Jô. Os dois do meio campo trabalham. O time, enfim, é um time bem armado, um técnico que sabe montar time ofensivo. Agora, além de tudo, é uma equipe de entrega. É aquele papo, né, Caio, que fica meio repetitivo e chato. Time bem montado é time treinado. Exato. Time bem montado é time que sabe marcar, defender, tomar bola e atacar, fazer gol, ter volume de jogo. Esse é o desenho das grandes equipes do mundo hoje. O Atlético tá nessa linha. É um time organizado, que cada jogador individualmente sabe o que tem que fazer com a bola e sem a bola. E que tem
individualmente alguns jogadores, como você colocou, numa fase fantástica e que tem decidido os jogos a favor do Galo. Jô 3 gols, Tardelli 1, aí o... Pô, você deu uma cornetada no Wellington, o Ronaldinho segurou a onda ali. Eu sei, mérito É que você do está Ronaldinho. dizendo que na dividida o defensor não pode perder. Não pode. Você pode desequilibrar, o Ronaldinho poderia no jogo de corpo tomar a frente do Wellington e criar uma situação de Defensor não perigo. pode perder. Agora, derrubar o outro jogador não pode. Ele jogou no ataque, né, Boa? Agora isso está acontecendo. Ele era atacante. Então defensor... Ganhava todo. Olha aqui, Desculpa, Caio. o Ronaldinho tá fazendo isso o tempo todo. O zagueiro vem em cima dele, tá batendo e voltando. Por que, tá que ele não muito joga forte assim na fisicamente. seleção, hein? Não sei, é uma pergunta que nunca ninguém fez. Porque é um outro esquema de jogo, é um outro time, são outras peças, né? Fala pro Neymar correr que nem o Bernard correu pra ele. Aquilo que eu tava brincando, tem treino. É isso. Todo mundo sabe o que faz com e sem a bola. Tem jogo coletivo no Atlético que a nossa seleção ainda não tem. E tem velocidade. O Ronaldinho hoje, para ele jogar, seja em qualquer time e principalmente na seleção brasileira, ele tem que ter jogadores de velocidade para Você correr vê, por ele dá uma, duas arrancadas por jogo, como deu aquela no final. Essa que ele ganhou do... Ah, não, foi antes, uma que ele driblou 2, né? O time corre muito. Vocês ficaram muito decepcionados com a Libertadores do São Paulo? Eu fiquei. Eu acho que o São Paulo foi muito aquém do que poderia. Deu um pouco de azar de pegar um time com o pique que tá o Atlético nessa Libertadores, logo no seu grupo. Mas o desempenho do São Paulo foi muito ruim, na minha opinião. Pelo menos contra o Strongest e contra o Arsenal, deveria ter sido melhor, né, Caio? A classificação não deveria, e o São Paulo, claro que não queria, fosse tão sofrida. E aí, quando veio esse confronto, aquela vitória lá no Morumbi, pareceu ter equilibrado o confronto na hora dos dois jogos. Mas por que o São Paulo teve esse confronto? Por que o São Paulo pegou o melhor time da competição? Claro. Porque foi o pior segundo. Claro. Se foi o pior segundo numa chave com The Strongest e Arsenal, é porque não fez o que deveria ter sido feito. Esses jogos contra esses times foram fundamentais para que precisasse ganhar do Atlético lá na última rodada e tivesse o Atlético frente a frente. Você também chamou a atenção, Caio, além desse volume, da criatividade, da força, da disposição, a velocidade do Tardelli, erros individuais fizeram parte desse confronto? Não em termos de classificação, mas em termos da goleada, né? Sim. No segundo gol, o erro do Edson Silva, que quis fazer a linha de impedimento, e aí o Jô saiu na cara do Rogério Ceni. No terceiro gol, o gol da falha do Wellington aí no jogo de corpo com o Ronaldinho, e o outro do Rafael Tolói, que acabou atrasando uma bola errada. Fluminense ganhou por 2-0 do Emelec e está classificado. Fluminense classificado para a próxima fase, vai esperar Tigre ou Olímpia, né? Então temos 2 brasileiros. Dos 6 que passaram, um não ia passar mesmo, porque o São Paulo e o Atlético se enfrentaram. Grêmio e Independente Santa Fé, o Grêmio passa? Passa, mas vai sofrer. Fez 2-1 em Porto Alegre, passa? Eu acho que passa. Palmeiras e Tijuana. Acho que tem tudo pro Palmeiras passar jogando em casa com o apoio da torcida. Vai passar, ganhou confiança. Boca e Corinthians. Jogo duro pro Corinthians, mas se jogar o que a gente espera e imagina da Corinthians. Aposto no Corinthians. Então nós poderemos ter 5 times na sequência da Libertadores. Vem aí o Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Futebol